Legislativo da Câmara Municipal de Camaragibe, realizado dia 11 de março de 2014, às 9 horas, no plenário José Lapena Filho. Realizou-se a presente sessão sob a presidência do senhor vereador Adriano Pinto e sob as secretarias de vereadores Paulo André e Eugênio Vitorino, ambos ad hoc. Realizada a chamada e conforme lista de presença, constatou-se estarem presentes, além dos membros da mesa diretora, os parlamentares Antônio Oliveira, Toninho, Armando Posto, Edvaldo Barbosa, Geraldo Alves, Lelo, João Antônio, Romero Pontes, ausentes os vereadores Beta Ciola, Délio Júnior e Sargento Almeida. Presente quase todos os vereadores, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Pelo segundo secretário foi lida a ata, que em seguida aprovada. Pelo primeiro secretário foi lido expediente, o qual constou dos seguintes ofícios recebidos e repetidos às diversas atividades, versando sobre assuntos de interesse da municipalidade. Prestação de contas do exercício financeiro de 2004 do ex-prefeito Paulo Roberto Santana. Processo do Tribunal de Contas 05-20-004, dígito 0. Requerimentos e indicações número 828 a 835, 2014. Neste momento, o primeiro secretário ad hoc solicitou que constasse em ata e deu entrada em alguns requerimentos e os mesmos não estão na pauta da presente sessão. A funcionária Lucilene informou que recebeu os requerimentos no final do expediente, quando a pauta já estava pronta, ficando para a próxima reunião dos requerimentos do novo vereador Paulo André. Concluído o pequeno expediente, é iniciado o grande expediente, onde usar as palavras os vereadores Toninho, Edvaldo Barbosa, Paulo André e Adriano da Tabatinga. Foram abordados assuntos que seguem: mercado público de Camaragibe e boatos referente ao mesmo, preocupando os comerciantes do mercado público. A audiência pública foi marcada para o dia 26 de março, às 9 horas, onde serão tratados assuntos referentes ao citado mercado. Também foi tratado a precariedade dos serviços oferecidos pela Conversa e pela CELP, sendo que a CELP, com a falta de iluminação, está contribuindo com o aumento do índice de violência no município. As funcionárias da casa foram receber os parabéns do vereador Paulo André pela passagem do Dia Internacional da Mulher, na pessoa da funcionária Marta Barreiro. Também foram parabenizadas as mulheres presentes na galeria, na pessoa da senhora Carmen do Queijo. Foi falado ainda em boatos da transferência do mercado público, estacionamento, quantidade de lixo espalhado na cidade e burocracias para se tirar uma alvará de funcionamento. O vereador Paulo André solicitou ao vereador Toninho que convide o senhor Silvio Azevedo e André Guerra a participarem da audiência que tratará dos assuntos relacionados ao mercado público de Camaragibe. Foi bastante debatido o assunto do mercado público, havendo também alguns da parte dos vereadores Geraldo Alves, Edvaldo Barbosa, Paulo André, Eugênio Vitorino. O vereador Adriano da Tabatinga afirmou que os 13 vereadores dessa casa estão unidos para o esclarecimento dos fatos relacionados ao mercado público. Informou ainda que no decorrer dos trabalhos será formada uma comissão para, juntos com os representantes dos comerciantes do mercado, irem à prefeitura falarem com o prefeito. Foram concedidas as questões de ordem aos vereadores Paulo André e Geraldo Alves. Todos os vereadores presentes manifestaram o desejo de participarem da comissão que irá acompanhar os representantes dos comerciantes até a prefeitura. O senhor presidente informou que a citada comissão será composta por todos os vereadores presentes. Quanto aos vereadores ausentes, serão comunicados a criação da mesma e convidados a participar. Concluído o grande expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário ad hoc que proceda a verificação de quórum. Ausentes parlamentares Beta Ciola, Délio Júnior e Sargento Alberto. Havendo o quórum, é informado aos dignos pares que encontram-se à disposição da coordenação do processo do Tribunal de Contas referente à prestação de contas do exercício financeiro 2004 da Prefeitura Municipal de Camaragibe, na pessoa do prefeito Paulo Roberto de Santana, onde será aguardado pedido de informação dos senhores vereadores no prazo de 5 dias úteis a contar desta data. A seguir, indagadas as comissões, se tem matérias a serem devolvidas, não havendo matérias a serem devolvidas, é colocado em discussão, votações, indicações e requerimentos lidos em reunião anterior. Sendo todos aprovados por unanimidade, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente marca a presente sessão para o dia de hoje. Obrigado. 2010 e Lei Municipal número 459 de 30 de 11 de 2010. A Câmara de Vereadores e componentes do Fórum
Davi com a empresa de pequeno porte e empreendedor individual de Camaragibe. Nesse sentido, solicito a indicação de número 1, representante e 1 suplente desta Câmara Municipal para participar da 11ª reunião plenária do exercício 2014, que acontece no dia 19 de março, às 9 horas, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cidadania, situada na segunda travessa Padre Oséias Cavalcante, 800. Saliento que validade das demais reuniões será divulgado na data o evento acima citado. Agradeço antecipadamente e reforço a importância da participação desta casa nas discussões sobre o tratamento diferenciado. Sem mais, para o momento, colocamos-nos à discussão para o esclarecimento necessário. Atenciosamente, Dr. Danilo de Almeida, Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cidadania. Requerimento número 836/2014, urgentíssimo, do vereador Paulo André. Apresento novamente a mesa depois de livro plenário, conforme determina o artigo 230 do regimento interno, para que seja requerido ao excelentíssimo senhor Jorge Alexandre, junto com a Secretaria competente, para providenciar a calculação da pintura do meio-fio das ruas Escadaria, segunda travessa Bom Jesus, 15 de novembro, 24 de outubro, Quitandinha e Moreira Salles. Destaco que as escadarias estão totalmente obstruídas, com mato ou com águas que escoam em meio a mesmo, ambas em vários estados deste município. Senhor secretário, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse ler nos meus requerimentos as observações colocadas. Com certeza, senhor secretário. Observação: já existem diversos requerimentos e ofícios com a mesma finalidade, e nenhum com sucesso. Portanto, peço atenção ao político da comunidade através de seu representante. Indicação número 837/2014, do vereador Paulo André. Apresenta a mesa depois de livro plenário, conforme determina o artigo 230 do regimento interno, para que seja indicado ao excelentíssimo senhor Jorge Alexandre, encarecidamente que verifique a necessidade de urgência de providenciar através da Secretaria deste município, ou até em parceria com o governo do Estado, para que a população do sítio Mesquita e da rua Padre do Sirigi possa desfrutar e ter acesso à água encanada, situação essa no século XXI, nunca resolvida pelo poder público, precisamente em sítio Mesquita, bairro de Palma de Damião, na região desse município. Ela tem que parar de novo. Enquanto a simplicidade vai deixar assim mesmo, excelência. Enquanto a simplicidade vai para a população, isso aí. Indicação 838/2014, do vereador Paulo André. Apresenta a mesa depois de livro plenário, conforme determina o artigo 230 do regimento interno, para que seja indicado ao excelentíssimo senhor Jorge Alexandre, que verifica a necessidade e urgência de providenciar através da Secretaria desse município, ou até em parceria com o governo do Estado, a melhoria das iluminações nas ruas em todo o campo do Estrela e na subida da praça do sítio Mesquita, bairro de Palma de Damião, deste município. Requerimento 839/2014, urgentíssimo, do vereador Paulo André. Eu peço ao senhor Jorge Alexandre, prefeito desse município, juntamente com a secretaria competente, para providenciar a combinação e pintura do meio-fio da rua Padre do Sirigi, Portugal, Jardim e São Paulo, principalmente no entorno da Escola Municipal São Vicente de Paulo, onde os alunos estão tendo que andar no meio da rua, porque as calçadas estão formadas de matos
em entulhos, ambas em qual encaminhamos deste município. Observação: já existem 5 solicitações com a mesma finalidade e nenhum com sucesso. Portanto, peço atenção ao pleito da comunidade através do seu representante. Indicação 140/2014 do vereador Paulo André. Mesmo pede ao prefeito Jorge Alexandre que verifique a necessidade e urgência de providenciar através da Secretaria deste município ou até em parceria com o governo do Estado o recapeamento asfáltico ao longo de toda a rua Arthur Medeiros de Araújo, bairro da Vila da Fábrica, deste município. Indicação número 841/2014 do vereador Paulo André. Venho pede ao prefeito Jorge Alexandre que verifique com urgência de providenciar através da Secretaria desse município ou até em parceria com o governo do Estado a complementação de asfalto, picho, ao longo de toda a rua Comendador Muniz Machado, bairro da Vila da Fábrica desse município. Indicação número 42/2014 vereador Paulo André. Mesmo pede ao prefeito deste município que verifique a necessidade e urgência de providenciar através da Secretaria deste município ou até em parceria com o governo do Estado o recapeamento de picho, bem como a complementação de asfalto ao longo de todas as ruas, de toda a rua Carlos Alberto, bairro da Vila da Fábrica. Requerimento número 843/2014 vereador Geraldo Alves. O vereador que subscreve o presente, considerando a relevância da edificação que recebeu da comunidade na forma regimental, requeira a mesa de que depois de vídeo plenário seja oficializado ao chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de determinar ao competente a seguinte providência: pavimentação em plenário da rua Lapa, situada no loteamento São Pedro, aldeia embaixo deste município. Indicação número 844/2014 do vereador João Antônio. Pede providência no sentido de que a Secretaria de Infraestrutura do município de Camaragibe que proceda com a recuperação do pavimento e operação de tapa buraco na Avenida José Alves de França e Rua Três Marias, no bairro de Santa Mônica, Camaragibe. Indicação número 845/2014 do vereador João Antônio. Pede providência no sentido de que a Secretaria de Limpeza Urbana do município de Camaragibe proceda com a captação da Avenida Gelabarte Alves de França em toda a sua extensão no bairro de Santa Mônica. Indicação número 843/2014 do vereador Edivaldo Barbosa. Indica o vídeo plenário das exigências regimentais e seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Camaragibe e a senhora secretária de Obras e Serviços Públicos, Ingrid Albanês, no sentido de proceder à pavimentação, calçamento, drenagem das águas fluviais das ruas Mata e Pérsia, sítio Oeste de Aldeia, quilômetro 12, ao lado da Universidade Saúde da Família de Araçá, aldeia dos Camarades, município de Camaragibe. Indicação número 847/2014 do vereador Toninho. Requer a mesa diretora, o vídeo plenário e as exigências regimentais e seja enviada a indicação ao excelentíssimo prefeito da cidade de Camaragibe, senhor Jorge Alexandre, para determinar ao órgão competente a elaboração de estudo e adoção de providências de caráter de urgência
visando a pavimentação e saneamento básico da rua Augusto dos Anjos, em Tabatinga, nessa cidade. Indicação 849/2013 do vereador Toninho. Requer a mesa diretora ouvir o plenário e cumprir as exigências regimentares que seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Camaragibe, senhor Jorge Alexandre, para determinar ao órgão competente a elaboração de estudos e adoção de providências em caráter de urgência, a construção de proteção de encosta na residência de número 50, que fica localizada na Rua da Saudade, em Tabatinga, nesta cidade. Indicação número 850/2014 do vereador Eugênio Vitorino de Arruda. Indica ao excelentíssimo senhor Jorge Alexandre da Silva, prefeito do município de Camaragibe, a necessidade de instalação de refletores e a construção de arquibancadas no campo do Buracão, localizado ao terminal antigo do Tibicel Azul. Indicação 851/2013 do vereador Toninho. Requer a mesa diretora ouvir o plenário e cumpridas as exigências regimentares que seja enviada a indicação ao excelentíssimo prefeito da cidade de Camaragibe, senhor Jorge Alexandre, para determinar o órgão competente a elaboração de estudos e adoção de providências em caráter de urgência, visando o asfalto da rua Dr. Josué Pereira, de Frente de Mesquita, em Tabatinga. Indicação número 852/2014. Indico, ouvido o plenário e cumprir as exigências alimentares que seja enviada indicação ao senhor secretário de Educação do município de Camaragibe, Marcelo Gomes, e a excelentíssima senhora secretária de Serviços Públicos, Ingrid Albanês, para realizar em caráter de urgência o serviço de capinação, limpeza e enviar esforços necessários para viabilizar a construção de uma pista de Cooper em asfalto no Espaço Saber para moradores, realizar a caminhada da cidade da cidade de Aldeia, 10B, Veracruz, deste município de Camaragibe. O que é isso aqui? Está sem altura? Cadê seu nome? Está aqui não. Do vereador Edivaldo Barbosa. Pedido de informação número 1 de 2013 do vereador Toninho. Requeiro ouvido plenário com fundamento no artigo 230, a linha A do regimento interno, que seja encaminhado ao pedido de informações ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Camaragibe, senhor Jorge Alexandre, solicitando enviar a esta Casa Legislativa relacionando ao mercado público de Camaragibe cópia do projeto de construção e reforma do mercado público. Justifica o presente requerimento na prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar o exato da administração pública quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e entendimento ao interesse público. Ademais, não estou para criticar, e sim para requerer, indicar, solicitar e legislar, desempenhando minha função de fiscalizador. Com certeza não se furtará o prefeito acertar as informações
solicitadas conforme determina a legislação pertinente. Câmara Agir de 7 de março de 2014, Toninho, vereador. É só, senhor presidente. Não cabe questão de ordem agora, não. Se vai ter o seu tempo. Concluindo o pequeno expediente, inicio o grande expediente facultando a palavra aos senhores vereadores por ordem de inscrição. Convido o vereador Geraldo Alves para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes nesse plenário, a todos o meu cordial bom dia. Senhor presidente, venho aqui a esta tribuna na manhã de hoje tocar um assunto importante. Quero falar a respeito de uma audiência que nós vamos ter junto ao prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, onde iremos discutir as demandas das comunidades que são vizinhas entre Recife e Camaragibe. Essa audiência deverá participar também o prefeito da cidade de Camaragibe, o prefeito do senhor Jorge Alexandre, juntamente com todos os vereadores que serão convocados para essa discussão. Do outro lado, senhor presidente, eu queria também falar um pouco aqui em relação aos nossos deficientes físicos que nós temos aqui na cidade. Em pesquisa realizada pela Secretaria Estadual da Educação, foi constatado um grande número de deficientes que residem na cidade e que ainda não conseguiram concluir o seu ensino médio por falta de apoio, não somente do governo do Estado, do governo federal, e por falta de um programa também municipal que possa, na verdade, ajudar essas pessoas a concluir seu ensino médio e ensino fundamental. Nós percebemos e descobrimos que necessita, além do programa que tem aqueles veículos, o ônibus, que é o caminho da escola, que leva os alunos para a escola, a gente também queremos aqui, através de um requerimento, para que possamos então indicar que o prefeito da cidade possa encaminhar um veículo que vá buscar na sua residência esse deficiente e leve até a escola. Ele vai para o colégio e volta com o apoio de um transporte municipal, apoiado pela Secretaria Estadual da Educação e do governo federal, porque existe recurso para esse fim. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, é nesse formato que eu vim aqui hoje lembrar os senhores, precisando do apoio dos senhores para que a gente possamos, na verdade, encabeçar constantemente essa reivindicação e que junto a gente possa contar com todos para participar dessa grande caminhada em defesa dessas pessoas que precisam do apoio e precisam concluir o seu ensino médio, o seu ensino fundamental aqui na cidade, e por falta de apoio eles estão em casa sem poder ir às escolas. Mas eu concedo uma parte a Vossa Excelência, vereador Edivaldo Barbosa. Obrigado, vereador Geraldo Alves. Na sua inteligência, discurso e articulação, eu quero parabenizar pela ideia. Com certeza essa casa vai lhe apoiar na sua sugestão, na sua luta em prol dessas pessoas, que é comum a todos os vereadores desta casa abraçar essa ideia. Quero parabenizá-lo e tem recurso para isso. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, está indicando de onde vem o recurso para atender um determinado pleito que Vossa Excelência está dando. Até porque a educação é importante. Eu fico
Eu lamento quando as professoras têm que estar correndo atrás para que o piso salarial seja pago ou aprovado, e tem essa peregrinação todo ano. Os nossos funcionários têm que parar em determinado momento para lutar pelos seus direitos, quando na verdade devia ser automaticamente cedido esse direito àquele que nos ensinaram, àquele que até hoje nos ensina, né, na vida. Porque sem os professores não tem bons cidadãos, nem bons políticos. Então, quero parabenizar Vossa Excelência. Obrigado, vereador Edivaldo Barbosa, pelo seu aparte, pelas suas palavras de apoio também nessa caminhada, onde a gente se refere hoje aqui nessa questão da educação, que possamos, na verdade, contribuir e ajudar para que essas pessoas que estão em casa, que estão lá na cadeira de roda, ou estão de uma forma sem poder caminhar ou ir à escola, porque por falta de apoio do poder público, a gente precisa aqui nesta casa pular na frente, dar o primeiro passo e em busca de soluções que possam, na verdade, contribuir. Se for o caso, a gente vamos criar uma comissão, pedir aqui a esta casa, pedir ao presidente e tomar conhecimento, inclusive, do recurso federal e ir a Brasília para poder, então, na verdade, viabilizar recurso que possa, na verdade, atender esse público, essas pessoas que precisam, na verdade, concluir o seu ensino médio, o seu ensino fundamental, e a gente precisa colaborar. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que o prefeito dessa cidade tem um compromisso sério com a educação. E é desse formato que a gente precisa, na verdade, ajudar, e essa casa precisa, na verdade, dar esse apoio a esse público que precisa da gente nesse momento. Eu concedo a questão de ordem ao nobre vereador, concedo a parte ao nobre vereador Paulo André. Agradeço, vereador, primeiramente parabenizar a Vossa Excelência pela nova atitude e tentar puxar essa audiência pública, e também participamos de reuniões em Brasília e Vossa Excelência foi muito feliz quando buscou no Ministério da Educação essa questão do transporte público para as pessoas portadoras de necessidades especiais. E hoje eu digo a Vossa Excelência e aos demais pares que eu vejo essa necessidade, porque diante do trabalho prestado na cidade, pessoas que não são portadores de necessidades ficam gratas pelo trabalho prestado. Imagine conseguindo esse benefício em prol da população. Então, parabenizo Vossa Excelência e também reitero aqui no sentido que Vossa Excelência possa verificar junto à Secretaria da Educação a questão dos transportes escolares para áreas de difícil acesso, que a gente tem visto que existe uma cota, pelo que eu verifiquei, inclusive na LUAS, tem um valor de mais ou menos 1 milhão para ser gastado com ônibus escolares em prol dos munícipes. E eu acredito que a gente precisa verificar aonde é que estão esses ônibus, aonde é que está feito esse trânsito, não está sendo feito esse transporte. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo assunto da manhã de hoje. Obrigado, vereador Paulo André, pela sua parte tão importante nessa manhã de hoje. E dizer aqui a todos presentes que a Vossa Excelência também esteve comigo, juntamente com outros vereadores lá em Brasília, e teve a oportunidade junto comigo de bater na porta do Ministério da Educação. E a gente foi fazer o papel do prefeito, não. Nós fomos lá buscar conhecimento, buscar projeto que possa, na verdade, ajudar a gestão, que possa, na verdade, ajudar a desenvolver aqui a cidade. Isso é importante, meu líder Romero Conte, porque isso ajuda muito a cidade a crescer. E a gente sabe que quando a gente não prepara, imagina se hoje, quando a gente não prepara a criança, aquela criança que precisa ter uma aprendizagem concreta, uma aprendizagem na base, quando ela perde essa base, ela está completamente condenada até chegar adulto, porque ela não conseguiu pegar uma base perfeita da educação. E a gente precisa, na verdade, preparar essas pessoas. E eu tenho certeza, assim tem sido a posição do prefeito Jorge, buscar ajuda para que possa, na verdade, crescer o desenvolvimento da cidade. E esse campo, esse setor de educação, para o prefeito, é um tema importante. Por isso aqui eu gostaria, mais uma vez, de dizer que essa audiência pública vai ser importante, porque nós vamos aprender, vereador, nós vamos aprender aqui a buscar soluções, buscar projetos que
possa, na verdade, atender a demanda da cidade de Camaragibe no campo da educação. Eu agradeço a todos os senhores por estar dentro dessa discussão de hoje pela manhã e dizer aos senhores que vai ser uma discussão fundamental nesse processo. Obrigado a todos, bom dia. Convido o vereador Toninho para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores e demais presentes nesta casa, eu louvo e agradeço a Deus por mais a oportunidade de estar aqui, porque tudo em nossa vida só acontece com a permissão do Pai. Mas, senhor presidente, o que me traz usar a tribuna nesta casa na manhã dessa terça-feira é simplesmente para que a gente possa nos preparar para os grandes acontecimentos que vai acontecer em nossa cidade daqui para frente. Eu acho que a gente tem um peso de responsabilidade. Eu acho que essa casa tem uma responsabilidade de zelar pelos interesses do nosso município. Estamos aqui para ajudar a gestão, estamos aqui para cobrar da gestão, estamos aqui para defender o interesse de uma população. Mas eu fiquei preocupado, senhor presidente, quando eu passei na rua Elisa Cabral de Souza, que eu vi alguns movimentos dos professores de Camaragibe já iniciando uma greve, não é uma greve, mas sim um estado de greve de 3 dias, e vem cobrando a questão do piso salarial, que já era para ser implantado desde janeiro. Só que vai sobrar da gente, vai vir para essa casa e a cobrança vai vir para cima dos vereadores. Então hoje o que é que eu peço aqui? Hoje eu venho usar a tribuna dessa casa para que a gente, senhor presidente, a gente possa fazer uma comissão agora, em nome de Jesus, mas fazer uma comissão mesmo, porque algumas vezes a gente aqui, está formada a comissão, mas sai formado aqui, dizendo aqui, quando sai daqui não existe comissão. Que a gente possa fazer uma comissão, que a gente possa sentar com o secretário da Educação, que a gente possa ver o que está acontecendo, para que a gente possa, como se diz assim, chamar os professores, que a gente possa sentar e encontrar uma solução, para que a gente não veja Camaragibe aí estampar nos jornais, na imprensa, e ficar uma coisa feia para o município e para a gente que somos vereadores. Porque tudo passa por esta casa, todo vê o movimento. Então, seria interessante, se já existe uma mesa de negociação, eu não sei, se já abriu um espaço de debate entre os juízes, eu também não sei, mas seria interessante a gente encabeçar isso com a comissão, conhecer a Secretaria de Educação, porque daqui a pouco vai chegar aqui, vai estar lotado o plenário e vai querer explicação da gente. E a gente precisa saber o que é que vai dizer, certo? Como e outros pontos. Também quero pedir a atenção e reforçar a comissão que foi determinada pelo senhor desta casa, para a gente acompanhar a questão do mercado público. Eu, na quinta-feira, estou marcando com o secretário de governo, seja secretário de governo, secretário da Casa Civil, seja quem for receber, para que possa nos receber para abrir o esclarecimento que se refere ao mercado público, para a gente se aprofundar para a audiência dia 26. Então aqui eu estou, mais uma vez, reforçando, solicitando essa comissão para acompanhar a questão da educação e avisando os vereadores que na quinta-feira eu estou sentando com o secretário de governo, só falta ele me confirmar o horário e estou repassando para os novos vereadores, para aqueles que queiram participar, como foi assim determinado. Foi criada uma comissão e dessa comissão, ambos os vereadores aqui disseram: eu quero fazer trato, eu quero fazer trato. Então estou dando um aviso e espero que seja registrado em ata, para quem não tenha dúvida, que na quinta-feira eu estou com o secretário do governo. Toda terça eu tô aqui para dar filmagem. Isso, não. Convido o vereador Edivaldo Barbosa para fazer uso da tribuna. Assim que eu puder pedir para ele puxar na ponta para mostrar o nosso cara em matéria da vida. O mesmo troca a ordem e vender a ordem. Então convido o vereador Romero Ponte para que faça uso da palavra. Aliás, sabe?
Tá certo. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes, bom dia. Senhor presidente, ontem dei entrada ao ofício nesta casa solicitando, senhor presidente, a continuidade da eleição de vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Dando continuidade que eu fui eleito presidente desta casa no período 2015-2016, inclusive afirmado e declarado por Vossa Excelência, como consta em arquivo pertencente a esta casa. E não foi lido esse ofício. Aí eu queria, senhor presidente, que o senhor esclarecesse aqui diante de todos os vereadores o motivo de não ser lido esse ofício. Mas vou lhe responder no momento. Eu não posso aqui me pronunciar no momento, mas vou lhe dar a atuação, do qual foi feito um pedido pelo Ministério Público dessa casa que alguém aqui convocou. O Ministério Público é um órgão fiscalizador do qual só se manifesta quando é pedido o denunciado. Então é o seguinte, estou esperando a resposta do mesmo para que se faça as providências necessárias. E também digo do qual foi aprovada uma situação, no fim foi cancelada, encerrada e cancelada aquela reunião por conta do mal súbito do primeiro secretário, mas é isso, quando o Ministério Público nos devolver a situação, a gente vai tomar as atitudes cabíveis baseado na resposta do mesmo Ministério. Convido. Só com a questão de ordem, presidente, eu gostaria só de tirar essa dúvida. O Ministério Público vai dar algum parecer? É isso que eu quero entender. Estou aguardando um tempo cabível para a gente tomar nossas decisões. Agora, a respeito do ofício Vossa Excelência encaminhou ontem, Vossa Excelência encaminhou ontem, mas não chegou na minha mão ainda. Então, quando chegar na minha mão, eu vou analisar a situação também, para que se juntem os fatores. Agora eu convido o vereador Evaldo Barbosa para que faça a uso da tribuna. Senhor presidente, demais vereadores desta casa, eu sempre digo, a função pública é muito importante, desde quando você assume uma função pública, seja ela qual for, por indicação ou por eleição, você passa a ter responsabilidades enormes. Eu acho que no momento que se toma decisões, depois vem as responsabilidades. Então é importante que se analise que passos vamos dar na administração pública. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do futuro. Quando eu era criança, eu dizia assim: o Brasil vai ser o país do futuro. Você também, qualquer época, em qualquer época, se falavam isso. O Brasil é o país do futuro. Ou a criança é o futuro desse país. Mas, dentro do meu horizonte de crescimento, eu acho que nós já estamos nesse futuro. O que devemos fazer é preparar os próximos futuros, porque nós atingimos um futuro que a gente precisava. Há 20 anos atrás,
era grande a dificuldade. Eu lembro que tem um vereador nesta casa que era amigo do presidente da TELP nos anos 80, e ele dizia, eu concorrendo à eleição, ele disse: o mandato que você tiver em Camaragibe não vai cobrir o dinheiro que eu tenho em linhas telefônicas. Aí eu disse, poxa, realmente, naquela época eu era vereador e tentei conseguir uma linha telefônica, mas era muito caro. Nem o vereador conseguia comprar uma linha telefônica. Era 5, 6 mil. O cara tinha 150 linhas e alugava as linhas dentro de Camaragibe. Não vou citar o nome, a questão de ética. Já passaram 10 anos, já tem custo de prazo já, né? Ele já está absorvido pelo tempo. Então, realmente naquela época eu dizia, poxa, quando é que eu vou ter uma linha telefônica na minha casa? E o projeto de um cidadão era construir a casa e ele só dava ela concluída quando instalasse uma linha telefônica, porque era um negócio de Estado. E os pobres, as pessoas pouco recursos econômicos, sonhavam nesse futuro ter uma linha telefônica. Quando veio a linha telefônica, logo perdeu o valor. Todo mundo botou linha telefônica e não podia pagar a conta. Quer dizer, esse futuro já chegou. Agora a gente tem que estar organizado para receber o futuro, para receber as melhorias, né? Eu lembro que minha mãe me levava para o médico e só era atendido se tivesse carteira assinada. Isso foi, eu tenho 40 e poucos anos, isso foi nos anos 80. Quer dizer, aí você esquece tudo isso aí. O único lugar que recebia as pessoas para atendimento era o Hospital da Restauração, pronto-socorro, que recebia as emergências, e o Hospital Pedro II, que era ligado ao Hospital das Clínicas. Mas o resto tinha que ter carteira assinada, o pai do aluno, da criança. Aí o povo esquece tudo isso. Então nós realmente chegamos no futuro. Não tinha Bolsa Família. Não tinha Bolsa Família. Eu lembro que tinha aquelas barracas nos bairros, né? Também não tinha supermercado. E aquelas barracas, o trabalhador parava uma feira nesse final de semana e no outro comprava já em outra bodega. Aí lá em cima tinha seu Beija, Zé Bento, seu Zé Alves, né? E fazia aquela ciranda dentro da comunidade de trabalhador. Aí hoje está aí as conquistas e é bom que a gente lute para não perder. Funcionário público não tinha 13º nos anos 70. Não tinha 13º. Essa conquista veio com a Constituição de 88. Tudo isso faz medo perder. Com essas brigas que tem aí, esse negócio de mascarado, ameaçando todo esse processo. Então é preciso que as pessoas vejam com calma o que é que está por trás desses mascarados. Porque muitos deles não são analfabetos, não. Tem alguns que são estudantes de medicina, outros são estudantes de direito. Tem alguém muito querendo tumultuar. Mas, senhor presidente, e isso, toda essa história serve de aula para pequenos e grandes momentos. Até um processo pequeno pode ter influência de outras pessoas por trás, querendo tirar benefício da situação. Se tratando também
os militares não têm mais coragem de assumir o país na situação que está. Então o que a gente tem é que garantir a justiça, garantir as instituições para continuar esses direitos. Né? E nem foi de Lula, nem foi de Fernando Henrique, foi de uma coisa chamada Constituição, que o Ulisses Guimarães lutou, assinou. Então, qualquer um que assumir a presidência da República, ele terá que cumprir a Constituição. Né? Então, eu olho outro assunto que está ocupando toda a mídia do país, que é os mensalão. O mensalão, o que foi o mensalão? Era uma gorjeta que o presidente Lula dava para os deputados aprovar a lei. É gorjeta, é bola, né? Na área da polícia rodoviária, diz que é bola, né? O outro diz que é. Então, existe essa desonestidade em todo o segmento. Por isso que não estão acochando mesmo para deixar esses caras na cadeia. Porque a justiça mesmo tem gente que fez sentenças, tem juízes, tem funcionários que estão lá dentro arrancando páginas de processo, dando fim a processo. Tem um processo contra a Rede Globo na Receita Federal, o processo sumiu. Sumiu, que era para ela pagar imposto. Então são essas coisas. Fala, será que a justiça fala, vereador Toninho, em anular a lei que foi aprovada naquele período que os deputados receberam o mensalão? Não fala. Anular toda aquela lei que naquele momento eles receberam dinheiro para aprovar. Então, estão maquiando, tudo é uma maquiagem. Na política, na sociedade, isso é uma grande maquiagem. Concedo a parte da Vossa Excelência. Eu vou ser breve. Eu estou fazendo essa explanação. É aí onde está a minha preocupação. Eu começo a me preocupar. Desta casa, o que é que a população vai começar a dizer amanhã? Sobre o meu comentário? Exatamente. Então, olha, é a vida democrática. Só me permite. O que é que a população vai começar a dizer amanhã desta casa? Porque tantas coisas estão acontecendo e ficando ponto de interrogação e mais ponto de interrogação na cabeça da população. O senhor está sendo cobrado, eu estou sendo cobrado, o presidente está sendo cobrado, o Romero Ponto está sendo cobrado, cada vereador está sendo cobrado aqui a respeito de uma eleição que não foi bem explicada. A população, a gente está sendo cobrado, o senhor está sendo cobrado, cada um está sendo cobrado a respeito de vários movimentos que a gente está vendo na cidade. Então, a minha preocupação começa dentro da sua explanação. Quando o senhor disse uma merrequinha que Lula dava, teve uma que disse, eu queria essa merrequinha. Então, como é que começa o amanhã a imagem dessa Câmara, como começa a ser vista? Porque hoje o vereador Toninho já tem alguém que prega que o vereador Toninho é no bolso do prefeito. Por quê? Porque passou a oposição com a responsabilidade. Então, e amanhã? Como fica a imagem dessa casa com tantos assuntos sem esclarecimento para a população? Quer dizer que você, em momento algum, está no bolso do prefeito. Eu acompanho seu trabalho, você faz um trabalho justo de vereador. Quero dizer que existe muitos mensalão. O mensalão, quando você dá o dinheiro para o guarda e anda com uma carteira, sem carteira de motorista, né? Quando você vê a lei seca e avisa para o outro motorista para ele não passar lá na lei seca. Tudo isso é corrupção. Tudo isso, gente. Quando você dá um dinheirinho ao guarda, para o guarda deixar você passar com o carro atrasado, IPVA, porque na verdade o IPVA é para o Estado administrar a situação, a saúde, o trânsito.
Eu estou estudando teoria do Estado e disse, ó, ninguém apresenta uma forma melhor de administrar o mundo, a não ser essa que aí está. O comunismo, quando assume, usa a teoria do Estado. O capitalismo também, o socialismo também. Vou encerrar. Conselho à parte, Vossa Excelência. Me dê um minuto para... O senhor já vai em 15, vereador. Mas é breve, presidente, vai ser muito breve. Eu quero agradecer a Vossa Excelência por... E também tem outros vereadores para falar que ele pode pegar a ordem de outros vereadores e ele está estourando tempo. Vamos ceder dessa vez, mas a Excelência já alertou. vocês querem que organize a casa, então a casa tem que começar a organização também de vocês. Presidente, eu entendo a sua preocupação com relação ao tempo, isso está correto. Quero agradecer ao novo vereador Edvaldo Barbosa por me conceder, mas eu serei muito breve. O que se refere na sua discussão, quando o senhor fala lá atrás, na democracia, o senhor falou duas sessões atrás, colocou bastante com autonomia quando se falou da democracia. A gente temos que lembrar, politicamente, que o Brasil vive hoje uma grande democracia. Onde, quando se mandava o coronelismo, o regime militar, que era lá em 64, lá em 60, esse sistema foi falecido. Esse sistema está sepultado. A gente não podemos mais conviver num processo atrasado e trazer aqui para essa democracia um regime que não serve mais. Nós estamos hoje numa democracia onde prevalece a maioria, onde prevalece o voto da cidadania, daquele que vota pela maioria. É isso que nós temos que resgatar. É isso que nós precisamos manter nesse processo democrático. Mas parabenizo a Vossa Excelência pela sua visão onde se refere à democracia. Obrigado, vereador. E Vossa Excelência faz parte desse contexto e vamos fazer que a maioria sempre prevaleça sobre as decisões autoritárias da minoria. Isso é que é democracia. Muito obrigado, senhoras e senhores. Convido o vereador Paulo André para fazer uso da tribuna. O meio tem 10 minutos para se explanar seus sentimentos. Senhor presidente, gostaria só que, quando chegasse o próximo ao meu tempo, Vossa Excelência pudesse informar para que eu não venha estourar o tempo. Primeiramente, antes de adentrar a pauta que eu levantei para o dia de hoje, dizer ao novo vereador Edvaldo Barbosa, parabenizado pela temática, e dizer, vereador, que só existe corrupção porque existe um corruptor. Né? Então já começa por aí. A corrupção ela não existe de forma aleatória, e sim porque a gente a população tenta corromper. Seja o político na época da eleição querendo comprar o voto, que aí esse não vai ter compromisso com o povo. Seja um policial que recebe seu salário como funcionário público, tem sua estabilidade e acaba recebendo aquela velha propina para não notificar um cidadão. E aquele velho tolo, quando um agente do município tenta abordar um comerciante e esse não quer se enquadrar no regime do município, e aí a facilitação começa por aí. É por isso que o Congresso hoje só tem várias pessoas que eu sempre digo, não são mais políticas, e sim são empresários que fazem da política para barnear espaços públicos. Mas esse não é meu tema, mas como Vossa Excelência aqui abordou, eu não poderia deixar de tocar e dizer que hoje o que me traz essa tribuna, eu até solicito do líder do governo, do vice-líder, um apoio para verificar se existe veracidade no que é que eu vou falar. Eu não fiscalizei, mas eu obtive essa informação na porta da Câmara na sessão passada e fiquei muito decepcionado. Não posso dizer se é verdade, mas irei averiguar e aí com Vossas Excelências possa me ajudar e ajudar a população do Camaragibe. Terça-feira passada eu não pude adentrar no assunto porque a matéria era mercado público, mas na saída aqui dessa casa eu fui abordado por várias mães e pais de alunos dessa escola aqui, alegando que não tinha merenda, estavam comendo bolacha seca. E os professores e diretores largaram os alunos, Romero Pontes, precisamente às 10h50, porque os alunos estavam inquietos, estavam comendo bolacha seca com água. E eu obtive ainda a informação que foram liberados porque nem água mineral para beber tinha. Isso me causou uma revolta, porque o que a gente vê em época de eleição é que
a base do futuro, como aqui foi falado, o futuro, sempre tudo é empurrado para o futuro, é logo uma coisa. Mas aí o presente não se faz o que se faz necessário para que o futuro seja proveitoso. Então eu queria fazer esse registro, Romero Pontes, para que Vossa Excelência pudesse nos ajudar e aí cada vereador aqui nos seus arredores pudesse fiscalizar. Porque mesmo nesse assunto de educação, como Geraldo Alves aqui levantou, eu tenho um outro assunto que está estarrecido e eu já estou esgotada aqui a matéria de tanto abordar. Já se passaram 15 meses e eu sempre falo a mesma coisa, como agora, a partir das minhas indicações, eu comecei a colocar observações para que a população possa ter o conhecimento que vários já foram de requerimentos e solicitações sem a devida atenção do poder público. De quem é a culpa, se é de secretário, eu não sei, mas tudo que acontece no município está abaixo do nariz de alguém, e esse alguém precisa puxar a rédea do cavalo, como se diz, precisa dar atenção, e se realmente essas pessoas não estão trabalhando, não estão fazendo prova, tem que ser colocada para fora. Está ali no bairro dos Estados, eu estou com uma bica inacabada, a população cobrando, porque o dono não, né? Mas a pessoa que cedia o espaço para obter água já passou um muro na sua residência. A população agora não vai poder mais entrar na casa desse cidadão que tinha uma outra cacimba atrás de casa. Ele está fechando porque a população, alguns moradores, já ruaceiros, como eu chamo, estavam fazendo baderna dentro do terreno dele. Então ele já está fechando. A água está sendo desperdiçada, a bica está inacabada, a empresa que estava fazendo o serviço até o momento não deu resposta. Já entrei em contato com o diretor executivo, o secretário executivozinho, tentei falar ontem com o Jorge, mas ele estava na rua, não pôde despachar comigo. E aí tem esses questionamentos que eu tenho feito, sem falar nas capinações ao redor das escolas. Se vocês forem ali em Cosme Damião, na escola São Vicente de Paulo, o povo está andando em meio à lama, no meio da rua, porque a calçada está tomada por matos. Para mim isso é uma vergonha, o básico não está sendo feito, o mínimo que é a limpeza, a prefeitura, a secretaria não está conseguindo atender. E aí, algumas solicitações aqui que eu já fiz, que eu aqui vou colocar de novo. Escola São Vicente de Paulo, Carmela Eurico Lapena no bairro dos Estados, está a mesma desgraceira. Santa Teresa do Céu Azul, nem se fala. Vila da Inário, Jardim Primavera. A gente passou ali, eu tive o prazer de andar pela Inário nesse final de semana, ali no Vale das Fredeiras precisamente, e vi a mesma situação, o mesmo descaso. Tem aqui o vereador Lero, eu acredito que tenha feito suas solicitações, e a mesma situação. Na área do novo vereador Eugênio, eu recebi várias notificações pelo Facebook que a Praça Santa Rita de Cássia está lá, abandonada, falta de capinação, mas tem uma pessoa lá que presta o serviço e está recebendo. Eu tive o prazer, essa semana, de estar olhando, daquela reforma aqui que foi mandada em janeiro, que tem vários cargos específicos para esse trabalho. E onde estão essas pessoas? Eu deixo essa interrogação e concedo a parte ao novo vereador Geraldo Alves. Vereador Paulo André, a Vossa Excelência trouxe aqui para esta casa, para esse expediente, um assunto importante. A Vossa Excelência ouviu algumas reclamações, foi feliz quando disse aqui que ia verificar se o fato realmente está ocorrendo. Eu acho que é esse papel que nós temos que fazer. Nós precisamos verificar. Inclusive eu vou também acompanhar a Vossa Excelência e vou verificar. Se isso está acontecendo, o prefeito não sabe, velho. O prefeito não sabe. Né? E se for de verdade, se for de fato, nós aqui vamos exigir, inclusive, a anulação do contrato de qualquer empresa que nos esteja prestando serviço ou fornecendo alimentação escolar às crianças. Porque isso é muito sério, isso é uma coisa que nós precisamos verificar profundamente. Eu acredito muito no trabalho que o Marcelo está fazendo, à frente da Secretaria de Educação. Eu tenho certeza que essa informação nós precisamos informar ele com urgência. E se isso existe, com certeza o secretário de Educação do município, Marcelo, vai tomar providência. Ele não vai permitir esse tipo de ato, esse tipo de comportamento que está sendo feito pelas empresas que estão fornecendo merenda a
Secretaria de Educação para fornecer as escolas. A gente não também aqui não vai permitir. Tenho certeza que todos os vereadores aqui têm o mesmo pensamento que a Vossa Excelência tem, que nós aqui temos. Mas precisamos verificar. Eu acho que a Vossa Excelência foi feliz. Eu quero, inclusive, dizer que estou à disposição de ir com a Vossa Excelência, ver se esse acontecimento, se essa denúncia das mães, dos alunados, da comunidade escolar, está realmente acontecendo. Se estiver, nós vamos tomar providência sem nenhum problema. Aqui nós estamos diante do nosso líder do governo, é uma pessoa que tem feito, inclusive, aberto lá as portas junto com o prefeito para que a gente possa, na verdade, verificar esse tipo de situações, juntamente com o presidente da casa. Nós vamos junto ver se essa denúncia procede. Foi importante, a Vossa Excelência foi feliz que não fez a denúncia sem ter certeza. Apenas aqui chamou a atenção de todos para que a gente possamos então verificar. Nós vamos juntos verificar, mas tenho certeza que se isso acontecer, o prefeito da cidade, esse prefeito da cidade, Jorge Alexandre, tomará diretamente as providências e vai punir a empresa que está responsável pela situação. Muito obrigado. Eu agradeço o vereador Geraldo Alves e de Vossa Excelência. Queria começar. Vossa Excelência tem mais 2 minutos para finalizar o seu discurso. Eu digo a Vossa Excelência que queria começar por uma escola que está bem pertinho da gente, aqui por trás da Câmara, e que às vezes a gente esquece porque está perto, e às vezes é onde está acontecendo os erros que em outras podem estar pior. E com certeza eu sempre disse aqui que nunca vou estar fazendo comentários nem denúncias infundadas, sempre com fundamento. Para adiantar, eu concedo uma parte da Vossa Excelência. Excelência está de parabéns, realmente entendeu o texto quando falou que existe o corruptor e o corrompido, né? Tem gente que se presta para determinadas coisas, porque aonde tem o rato, as cobras vão, onde tem o mosquito, os sapos vão, entendeu? Para se alimentarem. Isso é filosofia. Eu quero dizer, Vossa Excelência, está de parabéns por entender o texto. Um texto não é só ler, tem que ler, entender e interpretar. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que eu não vim para esta casa para brincadeira. Começou uma brincadeira aí que venderam o mercado público, né? Isso aí, essas coisas, essas brincadeiras não podem vir para uma casa legislativa. Aqui sai um processo político. Nós somos legislador, pela lei nós fazemos a lei. Aí vem essas coisas pequenas, sem informação, sem nenhum embasamento. O vereador dizendo que venderam o mercado público para algum preço, depois vem com piada, dizer que foi ele que comprou o mercado, que não era o mercado público, era o mercado do bairro dele, era um mercadinho. Poxa, gente. Vossa Excelência pode se explicar quem foi o vereador, porque a gente tem empresa aqui nessa casa. Não, Vossa Excelência, aqui eu não vou dar o nome, mas quem participou da outra reunião sabe da situação. Foi um vereador falando com os comerciantes, dizer que essa casa sabia que não foi vendido, está lá no mercado. Tem que passar por esta casa, chama-se uma dação, uma lei da dação, tem que passar por esta casa. Então, não é brincadeira, pode trazer um transtorno. Os comerciantes podem chegar aqui com tomate, cebola, girimum e jogar nos vereadores por conta de uma formação errada de determinada pessoa irresponsável que levou essas informações. Quero agradecer a Vossa Excelência pelo tema sério que Vossa Excelência está trazendo, a educação, para ser discutido nesta casa. Eu agradeço, vereador. E, nobre senhor presidente, como Vossa Excelência me disse que faltavam 2 minutos, eu gostaria, eu nunca me estendo nessa casa no meu tempo, mas se de repente eu estourar, caso Vossa Excelência entenda que eu não posso, que pudesse colocar em plenário aí para que eu pudesse me estender, porque eu estou com 3 pontos super importantes e que eu acho que já está na hora da gente começar a não ficar calado, começar a mostrar os problemas da nossa cidade, não para criticar, e sim para ajudar a gestão do prefeito Jorge Alexandre, para ele ver quem são as pessoas que estão assumindo as pastas que merecem continuar. Quem não merecer, o cargo pode ser retirado e colocar outro para que possa fazer a cidade engrenar. Como eu falei aqui, a questão da educação, teve essa situação das escolas,
E o mesmo está acontecendo na Escola Santa Teresa, na Escola São Vicente de Paulo, senhor presidente. Porque eu conversei com o secretário e ele disse que existe uma verba do Fundeb para a reforma e reestruturação das escolas. E eu não sei o que está acontecendo, que a fiscalização das secretarias não está cobrando isso, vereador Melo Pontes. Se existe uma verba específica para os diretores gastarem com a escola, por que a secretaria não está acompanhando isso? A escola Carmelo no bairro dos Estados, recentemente foi feita uma reforma, mas porque teve a vontade política, a autonomia do secretário de fazer com que ela tivesse feito todo um aparato de melhoria, colocaram o telhado, melhoraram, estava cheio de pingueira. Recentemente o prefeito determinou a colocação de ar-condicionados, na qual parabenizo, é onde é a base de tudo, é a educação. Mas só tem escolas que essa verba não está sendo utilizada. E aí eu me pergunto por quê. Preciso que Vossa Excelência dessa casa possa me ajudar, possa ajudar a gestão, ajudar o secretário, fiscalizando a escola do bairro, a escola vizinha, para verificar se isso realmente está acontecendo ou se eu estou mentindo aqui. Porque se eu estiver mentindo, a partir de terça-feira eu venho nessa casa só ficar calado. Né? Então eu queria chamar a atenção ali para a comunidade de Córrego do Damião, as escadarias no bairro dos Estados, já coloquei, está chegando inverno de novo. O vereador Toninho, ano passado aqui, colocou veementemente a questão ali no bairro da Tabatinga. A gente precisa mostrar esses erros, porque quando chegar o período de junho, período de inverno, para tudo de novo. Então só retoma em agosto ou setembro, quando o inverno passa. Então, eu tenho essa preocupação de agora, até porque tem muitas obras aí que estão sendo feitas e que serão paralisadas e a gente tem que ficar atento se não ficar inacabadas, como a gestão passada deixou em números. Então, eu solicito aqui dessa casa e solicito que seja colocada aí, Marta, constanciada, essa questão da escola ali em Córrego do Damião, no bairro dos Estados, Santa Mônica também, outro bairro que está considerado como abandonado, o Viana nem se fala. Então eu fico preocupado, porque por onde eu passo, perguntam o que os vereadores estão fazendo. Agora a gente está solicitando, requerendo, indicando, mas as solicitações parece que tem secretário que está pegando e botando uma gaveta e fechando ela. Aí eu não sei o que está acontecendo. Então eu preciso cobrar isso aqui, para que a gente possa verificar, acompanhar de perto. E outro tema, senhor presidente, já que foi tratado aqui de democracia, o vereador Valdo Barbosa tocou, eu vou fazer uma referência de uma casa legislativa bem pertinho de nós, na qual eu pude participar. Fui verificar a sessão lá e fiquei admirado, posso dizer que envergonhado também, pela estrutura que os presidentes que passaram foram se deixando levar à Casa Legislativa Vicente Marcelo de Menezes. Infelizmente, a estrutura de São Lourenço, para a população que vai, é negócio de primeiro mundo, perto da gente aqui. Acolchoadas, cadeiras, a população recebe café, recebe água, até suco de cajá eu tomei. Negócio primeiro mundo. Então, queria deixar esse registro para que a gente pudesse começar a mudar, a inovar, porque eu acho que a marca de um político, a marca de um cidadão, de um profissional, é aquilo que ele deixa de bom. Porque o de ruim sempre vai ter e a gente sempre vai comentar, mas o de bom com certeza sobressai as coisas ruins. Então, por fim, eu gostaria de agradecer e finalizar a minha fala acerca desse assunto da educação, questão de capinação, e fazer um último registro. Eu parabenizo a pessoa vizinho pelo trabalho prestado em nossa cidade, mas aqui, como eu falei, e até foi motivo de chacota, quando eu disse que Camaragibe e o prefeito precisavam de mais de umzinho, porque o secretário executivo hoje está assumindo obras, infraestrutura, trânsito e agora limpeza urbana. Eu quero saber se uma hora eu acho que ele não vai dar conta. Não estou criticando a pessoa dele, mas quando a gente sobrecarrega demais um computador, uma máquina, vai ter uma hora que ela vai pifar. Muito obrigado, bom dia a todos. Convido o vereador
Délio Júnior para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, amigos vereadores, os demais presentes, sempre eu não gosto muito de estar parteando, eu gosto sempre de estar escutando para depois fazer as minhas colocações. Quanto à questão da educação, como foi feito aqui, colocado pelo vereador Paulo André, realmente isso, como também foi colocado pelo vereador Geraldo Alves, isso é uma coisa muito séria. Tenho certeza que o prefeito Jorge Alexandre não tem conhecimento disso, e nós, vereadores, como fiscais, devemos, obviamente, passar isso para o prefeito e como foi colocado. Se isso realmente esteja acontecendo, que essa empresa, imediatamente, ela seja posta para fora desse contrato que tenha com o município. E isso eu tenho certeza que o prefeito, ele mesmo, tomará essa atitude. Quanto à questão da Câmara, do que o meu amigo Paulo André colocou, realmente a Câmara de São Lourenço é uma Câmara que tem uma boa estrutura, mas quero dizer também, vereador, que não só eu, como o atual presidente, outros que passaram, depende também dos recursos, e a partir do próximo presidente, ou do ainda também está em tempo, que se possa fazer uma nova reforma aqui na estrutura da nossa plenária aqui na Câmara. E isso, o tempo vai dizer, e posteriormente, eu acredito que isso aqui em Camaragibe, nós vamos, ou seja, com o atual ou com o posterior, que possa fazer uma grande reforma aqui na estrutura desse plenário. E o que me traz também, senhor presidente, aqui a esta tribuna, é que a população, aonde eu venho passando, vem me perguntando sobre a eleição desta casa. O atual presidente, quem é, como é que ficou, quem será. E isso eu também estou em dúvida quanto a dar uma posição para a população. E quando foi colocado e trazido para esta casa, quanto à questão da eleição, de antecipação, de formação da mesa diretora, eu mesmo fui um vereador que fui comprado. Mas o projeto foi aprovado por esta casa, pela maioria dos vereadores, para a antecipação desta eleição, pelo qual o vereador Délio Júnior foi contrário. Então hoje, nesta posição, o que foi colocado, foi aprovado nesta casa aqui, este projeto, então eu acho que agora, não só eu, como todos os vereadores, acredito, que também querem, o mais rápido possível, solucionar para que possa dar uma resposta à população quem é que vai ser a próxima mesa diretora. Porque eu acho que, do meu ponto de vista como advogado, eu tenho a dizer o seguinte, que primeiramente o Ministério Público ou o Poder Judiciário, ele é independente do Poder Legislativo. No momento em que o Ministério Público ele vem intervir numa eleição da mesa, pode vir intervir, mas é preciso saber até em qual ponto em que procedeu. Entendo, obviamente, meu amigo Sargento Alberto passou mal, obviamente que foi uma situação muito constrangedora para todos nós, ficamos muito preocupados. E a questão é a seguinte, como um requerimento que o vereador Romero Pontes protocolou nesta casa. E quanto a este requerimento, como ele leu aqui, ou seja, foi querendo para que dê uma resposta à população se
Vossa Excelência qual a posição que vai ser tomada, porque no meu ponto de vista jurídico, a eleição de presidente, ela já foi sacramentada. Então, eu acredito que deve dar continuidade na eleição para a formação de novos membros da casa e que Vossa Excelência trouxesse na próxima terça-feira uma posição para os demais ou todos os vereadores quanto à questão se realmente foi cancelada, se realmente vai dar continuidade à eleição, porque no meu ponto, como eu já falei, pelo menos no meu ponto jurídico, possa ser que eu esteja equivocado, mas acredito que a eleição de presidente foi sacramentada. Apenas o que deve ter que ser feito vai ter que ser a continuidade da eleição. Então é essa a questão que eu acho que todos os vereadores, como a população, estão ansiosos em saber a formação da nova mesa diretora para o próximo biênio. Então é essa colocação que eu tenho a fazer. Eu dou a palavra ao vereador Eugênio. Bom dia a todos presentes, colegas vereadores. Vossa Excelência está muito feliz no dia de hoje. Gostaria de dizer que a minha interpretação é a mesma, Vossa Excelência. Entendo que essa reunião não pode ser suspensa, não encerrada. Até porque a suspensão é só quando tem um motivo de força maior. Exemplo, se tivesse um tumulto na plateia, ou mesmo no plenário, e não houve. Apenas nosso companheiro sofreu um problema de pressão. Exatamente, Vossa Excelência deveria suspender a reunião, jamais. Pessoas que passou a ocorrer o sargento Alberto. Bem, Vossa Excelência, confio em Vossa Excelência. Vossa Excelência não foi maldoso, nem foi incompetente. Foi precipitado, na minha interpretação, poder encerrar a reunião, enfim, suspender a reunião, para no dia seguinte, ou dia depois, continuar a reunião. E na minha opinião também, com relação à presidência, está sacramentado. Na minha parca, entendendo, né? Até porque Vossa Excelência aí comunicou, a presidência foi eleita, o senhor Romero Pontes, por 15 votos, por 9 votos a 4. Está gravado e a gente pede Vossa Excelência, a compreensão. Vossa Excelência é muito competente, não devemos nada reclamar, só não sei isso. Porque essa dele foi equívoco, Vossa Excelência, equívoco. Deveria suspender a reunião jamais encerrada. Obrigado, Excelência. Só para eu encerrar, senhor presidente, eu entendo, obviamente, que no momento em que houve, vamos dizer assim, a questão surto do vereador no momento que passou mal, acredito que foi já na eleição de vice-presidente, ou seja, não foi encerrada. Então, se fosse na eleição de presidente, pelo menos eu estou dizendo no meu ponto jurídico, eu estou dizendo, se sendo na eleição de presidente, com certeza eu era o primeiro a dizer aqui, eu acho que tem que ser feita a nova eleição do início, tendo em vista como foi que aconteceu no momento na eleição de vice. Então, obviamente, foi no meio da eleição, então tem que dar continuidade a partir da eleição de vice e não de presidente. É o meu ponto de vista, senhor presidente, é que eu estou falando do meu ponto de vista. Só 10 segundos só. A ordem. Olha, eu acho que essa Câmara, ninguém tem nada contra ninguém, porque eu acho que foi um processo bom. Infelizmente, o nosso nobre vereador passou mal na época, não houve um tumulto externo, e até porque houve uma pessoa prejudicada. Eu estou engateando no direito. Vossa Excelência é advogado, Paulo André parece que também é advogado, e o nobre vereador Eugênio é um bacharel e também tramita com a questão de justiça há muito tempo, que ele é policial. Mas eu estou engateando. Mas eu entendo quando alguém é prejudicado e quando outra parte interessada é beneficiada, aí a justiça é quem tem que dizer. Não é um agente aqui que vai decidir esse processo. Ou então se faz um consenso para evitar esse problema na nossa sociedade. Mas altamente prejudicado foi o nome do companheiro Romero Pontes, que teve a eleição feita, os companheiros votaram e ele não assumiu
Né? Não foi, quer dizer, o presidente decretou, mas até agora falta o resto dos cargos. Então é preciso que isso fique bem claro para a sociedade. Quer dizer, o tumulto não foi externo, não foi violência, não foi passou mal, e a suspensão interessava ao nobre vereador que passou mal. Aí, realmente, no lado da justiça tem que ter uma balança equilibrada. Só para encerrar, o que eu venho colocar, senhor presidente, é só que se daqui para terça-feira, só traga a resposta para os vereadores. É só isso. Ok. Vossa Excelência foi muito feliz nas palavras. Convido o vereador Sargento Alberto para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, um bom dia. Eu não ia nem falar sobre a situação, porque acho, na minha concepção, que por tratar de regimento interno e assunto interno desta casa, seria muito importante, Romário Pontes, e todos os vereadores aqui presentes, que nós, 13 vereadores, resolvêssemos entre nós essa questão interna. Vejam porque tem vários motivos da excelência, como o Paulo até falou aqui agora há pouco, nosso vereador amigo Toninho tem muitos problemas em Camaragibe precisando ser solucionados. E o povo não está preocupado com isso não, excelência, com presidência de Câmara ou vice-versa não. O povo de Camaragibe, a não ser que tenha algum interesse público, algum interesse de assessores, porque o povo está preocupado com saúde, com educação, com segurança, com casas caindo aí afora. E eu acho que o papel do vereador é esse. Nós, 3 vereadores, deveríamos nos conscientizar e se reunir, Romário Pontes, e conversar sobre esse problema, para que não fique desgastado tanto o poder legislativo como o executivo, que está arranhando realmente Camaragibe. Camaragibe nunca passou por isso. Baseado na palavra excelência, quando o Adriano, o nosso presidente, abriu a sessão e falou com a própria boca dele que Vossa Excelência era o presidente, também o mesmo presidente abriu a boca e falou que estava encerrada e cancelada, por motivo de força maior do artigo 5º da Constituição Federal, que é a vida do ser humano, excelência. Eu acho que você deveria ter mais um respeito por isso. Não foi brincadeira, realmente eu passei mal, e vocês viram que eu voltei para terminar essa plenária, não consegui terminar mais. Então o presidente está de parabéns pela sua atitude, presidente, por ter cancelado a sessão. Marque outra para outro dia, não interessa quando. Questão de ordem não está, não, excelência. Uma parte, eu concordo, eu concedo a parte da Vossa Excelência. Me perdoe porque no meio de tanto discussão a gente termina ficando nervoso. Eu parabenizo a sua pessoa, a nobreza de usar a tribuna desta casa, e fui feliz quando disse que isso poderia ser resolvido entre os 3 vereadores. Parabenizo, o senhor está de parabéns. Garanto-se da parte do presidente, da parte da nobreza de reunir os 3 vereadores, para a gente esclarecer isso. Esta casa não estava na boca da população e a gente não estava sendo apedrejado. Eu acho que é isso que está faltando. Eu acho que o presidente, como ele tem a autonomia, como ele é presidente dessa casa, como ele pode dizer, ele pode determinar, fica fácil em resolver. Eu acho que todos os vereadores aqui só estão querendo uma coisa: qual vai ser a posição? O pronunciamento do presidente. Ele está cancelado e a gente vai marcar uma nova data. Não está cancelada. Agora, o que a gente não pode é estar empurrando e esperando na justiça adiar. Então, se está cancelada, senhor presidente, lógico que o objetivo está na autoridade, o senhor usa o seu microfone aí, está cancelado e a gente vai usar uma outra data. Não está cancelado. O que a gente não pode é ficar com essa dúvida. Eu acho que, seja qual for o resultado da eleição, eu acho que a casa aqui decidiu. Se tiver a eleição daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, então, se o resultado for o mesmo, caminha para ser o mesmo resultado. Então não tem bronca. Eu acho que o que é que está faltando é a imagem dessa casa,
a população aí está os blogs aí metendo pau nesta casa, está aí alguns usando o site para querer desmoralizar o vereador. Então a moral, a credibilidade desta casa está sendo abalada. Então está cancelada, presidente. Então usa o microfone e diga, está cancelada, vai para outra data. Pronto, é isso que a população quer saber. Doutor Ninho, as suas palavras foram as mesmas que eu citei aqui agora. Quando o presidente abriu a boca para dizer que Romero Pontes era o presidente, ele também abriu a boca para dizer que estava cancelada, encerrada cancelada. E foi respondido ao Ministério Público, Excelência, com o termo de cancelamento. Já foi enviado ao Ministério Público. Claro que ninguém tomou nenhuma decisão em justiça, como o nosso amigo advogado, jurista Délio Júnior falou, não cabe a justiça se envolver numa situação interna, mesmo porque, Excelência, uma sessão solene é diferente de sessão extraordinária ou ordinária. Sessão solene não cabe à justiça interromper nesse momento. Então, pediria aos três vereadores que entrassem no consenso, conversássemos e aí chegaria a um denominador comum. Não é isso, Excelência? Não está falando aqui aquelas coisas, então, vem a rainha da gestão, que Camaragibe, Vitor, nunca passou por uma situação dessa. Hoje vocês estão vendo uma situação, não vão ver mais. Isso é o que eu tenho em mente. Antes, porém, você na parte da Vossa Excelência, Geraldo Alves. Vereador Sargento Alberto, esse assunto, essa discussão, ela tinha que acontecer, se não fosse hoje, em outra reunião, em outra sessão. Mas a gente não podia ficar sem comentar, sem falar, sem discutir aqui o lado A, o lado B. A gente tem que puxar essa discussão. E eu fico mais feliz ainda, vereador Sargento Alberto, que a Vossa Excelência, que foi um candidato que não foi feliz na votação, mas veio aqui à tribuna, na manhã de hoje, dizer publicamente, e eu sinto que a Vossa Excelência coloca com suas palavras uma abertura de conversação. Você foi feliz quando disse que o Ministério Público, que outras casas dos poderes fiscalizadores, a gente sabe que o Ministério Público tem um poder muito maior do que o nosso. Ele fiscaliza não somente no âmbito municipal, como estadual. A gente temos responsabilidade municipal. Vossa Excelência está enganada, Excelência. O Ministério Público não tem poder mais do que o nosso. É engano de Vossa Excelência, está enganado. Eu só puxei e concluí. Dizer o seguinte, que ele tem um poder muito maior quando ele fiscaliza a nível estadual, a nível municipal. Nós temos um poder municipal, esse poder que aqui está. E também colocando que a independência das discussões internas, ele não pode se interferir, a não ser nós aqui que temos a discussão. Mas a Vossa Excelência coloca com muita tranquilidade, com muita firmeza, né, de que o processo precisa ser discutido. Nós precisamos discutir isso. Nós precisamos discutir porque isso cabe a nós. É uma discussão exclusivamente nossa aqui interna desta casa, né? E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, vereador, saiu por aí procurando o Ministério Público, fazendo denúncia no Ministério Público. Nem o candidato, companheiro Romero, que teve naquela sessão extra de ganhar as eleições, não saiu por aí para trás do Ministério Público tentando fazer uma denúncia ao querer, porque ele entende também, como a gente entende, como o vereador Délio Júnior e o Paulo André, que isso é uma questão nossa. Então, presidente, só para concluir, presidente, gostaria que a Vossa Excelência revesse aqui a discussão de todos que passaram aqui nessa tribuna, inclusive do nosso orador Sargento Alberto, para que a gente possa ter, na verdade, uma discussão ampla, mas que a coisa seja respeitada, que a gente possa discutir internamente e traga, na verdade, chegamos a um denominador comum, que seja o bem aqui nesta casa, na mesa, para que a gente possa continuar unido nessas discussões. Muito obrigado. Com sua parte, Excelência, como sempre, é oportuno e direto no assunto. Antes de começar a continuidade do meu discurso, eu concedo a parte ao nobre vereador Paulo André. Eu agradeço ao vereador Sargento Alberto. Como aqui Toninho falou, não poderia deixar de pedir uma parte. Parabenizar a Vossa Excelência pela atitude de tentar não só pregar, mas sim fazer com que o que se diz união, tentar conversar, tentar dirimir esse problema, junto com Vossa Excelência, o vereador Romero Pontes, o presidente, e aqui corrigir a falação aqui do novo vereador Geraldo Alves. O Ministério Público não tem poder de intervir, como aqui foi falado, a não ser, se eu estiver mentindo, Délio Júnior também posso dizer, vereador Eugênio, opinar.
né? Ele só tem o poder de opinar, ele não pode intervir em nenhuma situação para definir ou decidir qualquer matéria. Assim seja no Poder Legislativo como no Executivo. Então qualquer decisão interpartes aqui tem que ser tomada por essa casa. Então, como o vereador Délio Júnior disse que foi contrário quando não votou na emenda, essa casa foi soberana, a maioria aprovou e a gente deliberou para antecipação das eleições. Nem nisso o Ministério Público pode intervir. Para isso teria que ter uma atuação pertinente do vereador Sargento Alveres ou de Romero Pontes de provocar. Mas aí quem está com todo o poder até o momento de decidir isso, como aqui Toninho solicitou, é o presidente da casa. E aí esperamos, como ele aqui falou, e meu mero pequeno entendimento, quando respondeu o Ministério Público, está aguardando a opinião do Ministério Público para dar prosseguimento. Então acho que a gente poderia até sentar e conversar, mas antes de qualquer decisão para essa casa não ficar arranhada, e esperar a opinião do Ministério Público. Muito bem, nobre vereador Paulo André. Ontem no discurso, senhoras e senhores vereadores, seria de grande importância esse diálogo, para que, como alguns vereadores vêm falando, que a população está cobrando, mas é engano. A população está cobrando educação, como já falei, segurança, merenda escolar, como o vereador falou aqui agora, o mercado público, Toninho. Aí realmente é fato real, que eu acompanho a política Maravilha e sei que é realidade. Aí o povo quer saber sobre essas situações, mas não pretensão de uma casa que cabe a nós vereadores, nós 13, sentar e conversar, velho Ponte, para poder tentar chegar numa denominação comum e resolver esse problema que está internamente, como Vossa Excelência disse, mal resolvido, mas por enquanto, segundo o regimento interno, sessão solene, o presidente cancelou, encerrou e cancelou, e pelo que foi o regimento interno, ela está cancelada. Agora cabe ao presidente marcar outra reunião solene, outra sessão solene, para que Vossa Excelência realmente tenha voto na maioria e não sei, ser eleito novamente, Excelência. Esse é o meu discurso, senhor presidente. Parabenizo a todos pela situação no qual, senhores vereadores, os senhores quando se sobem partículas, os senhores diminuem a força de vocês. Aí tem uma união de vereadores da UVP que bate sempre nisso, que a gente tem que estar junto para o bem da nossa população. Então, vereadores unidos, eles são mais fortes. Agora, cabe, me deram aqui o poder para administrar essa casa, do qual, naquele momento, a situação mais correta, baseado no regimento interno, então eu cancelei aquela situação, no meu entendimento, baseado no regimento interno dessa casa. Então foi cancelado baseado no regimento interno. Eu não só cheguei e cancelei uma situação. Agora o senhor se detentor dos seus votos, então o senhor, do jeito que votou uma vez, vota duas, vota três. Então é o seguinte, aquela situação não foi aleatória não, ela foi baseada no regimento interno dessa casa. Vou repetir 10 vezes isso, se for possível. Agora, a gente tem que dar avanço daqui para frente, do qual qualquer vereador aqui que venha pedir o meu voto para presidente dessa casa, eu vou analisar e vou também votar, porque eu também voto para presidente. Então não tem problema nenhum. Aqui não tem melhor, nem tem pior. Tem apenas diferentes em algumas situações, mas são todos iguais. A caneta de um aqui, a caneta de outro é igual. O Ministério Público é um órgão fiscalizador, do qual todos têm o maior respeito ao Ministério Público, Tribunal de Contas. A gente está aqui para obedecer o que for pedido. Então a lei é clara. Então o que eles pediram, eu mandei. Então vou mandar para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, do que for necessário. Então essa casa está aqui para responder a qualquer órgão desse estado, desse município. Então, vou dar continuidade aos trabalhos, mas a população já está esclarecida no momento. Finalizando o grande expediente, convido o primeiro secretário a proceder à verificação de quórum.
Adriano Tabatinga presente, vereador Antônio Oliveira Toninho presente, Armando Posto presente, Beta Cioli presente, Velho Júnior presente, Edivaldo Barbosa presente, Eugênio Vitorino presente, Geraldo Alves presente, vereador Lero presente, João Antônio presente, Paulo André totalmente presente, Romero Pontes presente, Sérgio Alberto presente. Havendo quórum, informa aos pares que expirou o prazo para apresentação de pedido de informações referente ao processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2004, gestão Paulo Roberto de Santana. Assim sendo, encaminho à Comissão de Finanças para elaboração de parecer e, consequentemente, projeto de resolução no prazo regimental. Prosseguindo, encaminho às comissões o projeto de lei ora lido pelo primeiro secretário, continuando em dado das comissões, se tem matéria a devolver. Não havendo matéria a ser devolvida, se coloca em discussão e ulterior votação as indicações lidas em reunião anterior. Aprovado por unanimidade do presente. Conforme ao ofício lido pelo primeiro secretário, indico os vereadores João Antônio e Edivaldo Barbosa como titular e suplente, respectivamente, se aceitarem para representarem esta Casa Legislativa no Fórum da Microempresa e pequeno porte, empreendedor individual de Camaragibe, do qual Vossa Excelência é empresário, Edivaldo Barbosa também. Então, se os pares. Isso. Não havendo mais nada a tratar, encerro os trabalhos dessa sessão, marcando outra para o dia 20 do próximo, quinta-feira. Essa quinta-feira, do mês de março do ano de 2014.